As Olimpíadas de Tóquio 2020 já eram os jogos de verão mais caros de todos os tempos, antes mesmo de começarem. O público japonês era majoritariamente contra ela acontecer em meio a uma pandemia, e ainda havia a possibilidade de cancelamento. A cidade de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional e os próprios atletas perderam dinheiro. It all adds up, so money is stretched a little thin right now. Mas, os problemas foram além do adiamento, então, o que tornou as Olimpíadas de Tóquio tão caras. Quando Tóquio ganhou a licitação para sediar as Olimpíadas em 2013, o custo estimado era de 7,3 bilhões de dólares, hoje as estimativas chegam a 26 bilhões. O problema começa com os locais, 43 deles para ser mais exato. O Estádio Nacional foi o local das cerimônias de abertura e encerramento, bem como os eventos de atletismo e futebol, e foi um desastre financeiro antes mesmo do primeiro tijolo ser colocado. O Japão contratou a famosa arquiteta Zaha Hadid para o projeto, mas as estimativas de custo rapidamente ultrapassaram o orçamento, e quando chegou em 2 bilhões de dólares, o plano foi descartado. E a segunda versão não se saiu muito melhor. O arquiteto japonês Kengo Kuma projetou o estádio de 68 mil lugares, com uma mistura de aço e madeira de cada uma das 47 prefeituras do Japão. O custo foi de 1,4 bilhões de dólares. O projeto do centro de ginástica não mudou, mas o custo mais do que dobrou quando foi concluído em 2019. So yen's depreciation means import costs are much higher. So lots of construction materials are all imported from other countries, so that also gave rise to the additional cost in the construction sectors. Entre 18 instalações novas e temporárias, os custos aumentaram rapidamente. Há uma praça para badminton e pentatlo, um centro aquático para natação e mergulho, a arena de vôlei, e o centro de canoagem e caiaque, só para citar alguns. This is another interesting thing about the Olympics. It's the only project type we have found where we can't even find one project that was done on budget. Each and every one of them, for which data exists, have run over budget. Embora o excesso de custo das Olimpíadas seja uma tradição bienal, vários fatores tornaram os gastos do Japão piores. The construction cost is rising, partly because of this rising cost, as a result of a serious labor shortage in construction sectors. E isso é parte do motivo da construção de 21 prédios na Vila Olímpica ter um custo de quase 2 bilhões de dólares. Esse custo deve ser compensado com a venda dos apartamentos à população após as Olimpíadas, mas até o evento, eles permaneceram vazios. O adiamento em um ano aumentou os custos operacionais em mais 1,6 bilhões de dólares. Tóquio cobriu a manutenção de todas as instalações, aumentou a segurança e pagou pelo aluguel da Vila Olímpica por um ano, em vez de um mês. Lots of stadium, some sports players housing, those are just left empty without being utilized. So there's an opportunity cost there. Isso inclui o cancelamento de muitos aquecimentos que teriam gerado receita. A polêmica cresceu em meio a rumores de que o Japão decidiu cancelar os jogos, embora eles tenham sido rapidamente negados pelo governo e pelo COI. To be honest, the public feel probably it's better the game will be cancelled or at least postponed. However, the companies have a different view. The corporate sector, they definitely want to hold a game this year. O Comitê Olímpico Internacional não investe em infraestrutura, mas mantém exigências sobre as instalações. The IOC has an interest in getting the best show, with the most viewers, and they're actually not too concerned about cost. As Olimpíadas atraem milhões de telespectadores em todo o mundo. Quase 3/4 da receita do COI vem da venda dos direitos de transmissão para emissoras, como a NBC. As cerimônias de abertura e encerramento têm a maior audiência, apresentando centenas de artistas, fogos de artifício, show de luzes e o acendimento da pira olímpica. Esses eventos em Tóquio tiveram um custo estimado de 118 milhões de dólares. Apesar da responsabilidade de sediar os jogos, Tóquio quase não teve participação nos valiosos direitos de transmissão. E ao deixar de vender os ingressos, a cidade sede ainda perdeu cerca de 850 milhões de dólares.
Estimava-se que as precauções extras do Covid-19 custariam 900 milhões de dólares, fazendo o adiamento custar 2,8 bilhões de dólares. The Tokyo Olympic organizer have to prepare about 300 doctors every day, additionally 400 nurses. That is quite difficult. Todos esses números parecem um peso para uma cidade-sede, mas há também um custo para o próprio atleta. Alan Bauer é um ginasta do time dos Estados Unidos e participou de sua primeira Olimpíada em Tóquio. We set up a gym in my garage, worked out there. You know, we just tried to do everything that we could, but my world kind of got flipped upside down when COVID hit. Um bom cavalo com alças pode custar $5.000, os tapetes de proteção ao redor, $1.500 cada. As argolas no teto são $600, a garagem faz parte de seus $1.100 de aluguel. Mas felizmente ele não precisou pagar por tudo. We had a couple of gyms send us some of the equipment. We had a bunch of support from all around the state of Oklahoma and Texas. E naquela época ainda não se sabiam ao certo se as Olimpíadas aconteceriam, havia uma chance real de serem canceladas. Alguns organizadores de eventos já aprenderam a lição. O torneio de tênis de Wimbledon fez seguro contra pandemias relacionadas a vírus em 2002, quando a SARS ameaçou se tornar uma pandemia global. Wimbledon, na verdade, recebeu cerca de $140 milhões quando cancelou o torneio em 2020. O valor que Tóquio receberia do seguro caso houvesse o cancelamento completo era estimado em $2 a $3 bilhões, nem mesmo metade da licitação original. O comitê organizador das Olimpíadas diz que esse orçamento foi de $15,4 bilhões, o dobro da estimativa original, mas os especialistas, e até mesmo o auditor do Japão discordam. Essa confusão pode mudar as Olimpíadas para sempre, mas mesmo com todos os obstáculos, as Olimpíadas de Tóquio 2020 foram realizadas em 2021, só resta saber, enquanto a conta fechou.